A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, está no ar os 7 minutos com Deus. E que alegria, que prazer, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas não há nada melhor e maior do que ouvir palavra, se abastecer da palavra. E hoje eu queria dizer, e na realidade fazer uma pergunta a você, qual música, qual som e qual a voz você tem ouvido? É muito comum hoje ver entre os jovens, e eu posso dizer isso que eu tenho um dentro de casa, colocar aquele fone de ouvido pequenininho em um dos ouvidos. Um fica sem para que ouça o som externo e o outro está ouvindo alguma música, alguma canção, algum louvor ou algo do tipo, não sei. Se você também se comporta dessa maneira. Andando pelos metrôs ou pela Avenida Paulista, também vejo muita gente com fone de ouvido. Há um problema quando se coloca um fone de ouvido. O tipo de fone que você está usando, eu não estou falando da marca não, se é da marca X ou da marca Y. Se você coloca o fone do céu ou se você coloca o fone do inferno. Qual fone você tem usado? Quais são as canções e voz que você consegue ouvir? Você sabe que há um costume aqui em casa, quando eu, Raquel e Thomas estamos dentro do carro, ele no banco de trás, muitas vezes diz, olha, eu vou colocar os dois fones. Se quiserem falar comigo, sinalizem com a mão, que eu vou entender que vocês estão me chamando. E isso me fez pensar, refletir sobre um texto maravilhoso que está em João 10, 27, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, aleluia, por essa palavra. Dia desses eu estava ouvindo um amigo dizendo que foi em Israel recentemente e um pastor de ovelhas disse assim, você sabe por que está escrito essa passagem em João 10, 27? Ele disse, não sei, falou, aprenda. E havia uma mistura de cabras, bodes e ovelhas e ele então fez um barulho peculiar com a boca, como que chamando as suas ovelhas. As cabras não davam bola, os bodes também. Parecia que nem estavam ouvindo nada. Mas ele como que chamando as ovelhas, chamando-as de maneira muito peculiar, é claro, e elas foram vindo, uma a uma, e ficavam próximas do pastor. Completamente dependentes da mão deste pastor, debaixo do cajado deste pastor. Essas ovelhas nada faziam a partir de então. As cabras continuavam a brigar, a correr pela pastagem toda, mas as ovelhas não. A partir de então ficaram quietas e passaram a obedecer o comando do pastor. Poxa vida, que ilustração belíssima esse pastor soube passar para todos aqueles que têm ouvidos para entender o que o Espírito quer dizer à sua igreja ou a você que está me ouvindo. Quantas vezes e por quantas vezes ignoramos a voz do Senhor? Ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É uma garantia que Jesus dá ao bom pastor. As minhas ovelhas, embora o mundo as tenha como imbecis, como animais que não pensam, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nenhum animal tem poder de ouvir a voz de Deus, senão ovelha. Aleluia, que tremendo isso. Nenhum animal no mundo tem o poder de ouvir, talvez o mais inteligente, a orca é um animal inteligente, o golfinho é um animal inteligente, há tantos animais inteligentíssimos, mas é a ovelha tida como menos inteligente que ouve a voz de Deus, essa simbologia usada pelo próprio Cristo. Então talvez você com fone no ouvido não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Deus não sinaliza, Deus fala. A palavra, ela é então proclamada. E quando você não ouve, você fica perdido no meio da confusão. Você é até confundido com alguma cabra ou algum bode e fica ali no meio sem saber o que fazer, porque não há direcionamento celestial sobre a tua vida. O que eu quero dizer nesse dia, tire o fone do ouvido, ou os fones. Não, pastor, mas eu estou com um fone só, o outro eu estou ouvindo. Mas pode ser que você não consiga ouvir muito bem. Quer prova disso?
Olha, Samuel ouviu a voz de Deus durante a noite pela madrugada. Terrível para Eli. Ele era o sacerdote, ele mandava, mas quem estava ouvindo era Samuel. Talvez porque Eli estivesse com um fone no seu ouvido e não ouvia a voz de Deus e permitia até que seus filhos profanassem o altar. Ou Moisés pastoreava as ovelhinhas e Deus o chama como? Moisés, de uma sarça ardente. E ele, Moisés, estava habituado a dar este comando às ovelhas dele. E ele sabia, esse é o bom pastor me chamando. Ei, Deus está te chamando. Deus tem instruções para a tua vida. Deus tem direcionamento para a tua história, para a tua trajetória. É você que não está ouvindo. Você só vai conseguir ouvir, não quando você se comporta como águia. A águia vê muito bem, aliás, muito melhor do que o ser humano, mas não ouve assim. Não, mas eu estou me comportando como lobo, porque lobo tem uma audição. Não, mas lobo não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Você tem que ser ovelha, porque só ovelha consegue distinguir e ouve a voz do seu pastor. E mais do que isso, obedece a essa voz de comando. Em nome de Jesus, receba essa palavra nesses 7 minutos com Deus. Mais do que isso, eu oro por você dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que possamos ter um espírito humilde e nos comportarmos como ovelhas que obedecem à voz do bom pastor, e Tu és o bom pastor sobre as nossas vidas. Senhor, que possamos então retirar esses fones de ouvido que têm inundado essa geração e tantas outras gerações e nos habituamos a não ouvir mais nada. Isso é estratégia do inimigo para que não possamos ouvir a Tua voz. Eu clamo por isso, Senhor, neste dia, em qualquer lugar do mundo onde a pessoa estiver me assistindo e me ouvindo, que ela possa ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas instruções. Em nome de Jesus, amém. Amém. São 7 minutos que passam tão rápido que é hora de dizer tchau. Deus abençoe.